Onde está seu erro na corrida? Muitos corredores acabam errando no seu processo de treinamento, ou por quê? Focam demais em uma coisa ou porque deixam de treinar outra. E aqui eu quero te apresentar os principais erros nas 3 grandes áreas que a gente tem dentro do treinamento da corrida. A gente tem a resistência aeróbica, a resistência neuromuscular e a resistência específica. E dentro de cada uma delas tem os principais erros que você pode ver no seu próprio processo de treinamento, e a partir disso você vai pegar e fazer o planejamento para que você melhore cada uma dessas características e não venha cometer esses erros no futuro. Então, sem mais enrolação, vamos começar com a resistência aeróbica. E aí tu vai me perguntar, Nestor, o que é resistência aeróbica? Basicamente, a resistência aeróbica é aquela capacidade que você tem de correr por muito tempo. Então, a resistência aeróbica é responsável pelo seu VO2 máximo, é responsável pela capacidade que você tem de utilizar a gordura no seu corpo como fonte de energia, é a capacidade que você tem de difundir o seu sangue pelos músculos, de levar os nutrientes até lá, é a quantidade de mitocôndrias que você tem no seu corpo que fazem a respiração celular, ou seja, elas pegam oxigênio, transformam em energia e essa energia é utilizada pelos seus músculos. Então é a capacidade que você tem. Aí a gente vai falar de uma forma bem simples, a capacidade respiratória aí. Quanto mais treinado você for na resistência aeróbica, menos você sente aquela sensação de cansaço, você consegue correr de uma forma mais tranquila, consegue correr sem estar tão ofegante. Basicamente, uma forma bem resumida, é isso. Então, o principal erro, o primeiro erro que você pode estar cometendo, ou seja, está negligenciando a sua resistência aeróbica, é isso aqui, ó. Você se cansa mais rápido do que deveria durante corridas longas. E aqui, é claro, se, por exemplo, você está fazendo um longão aí de 15 km, sente que no final pesou muito esses 15 km, pesou, aqueles 3 últimos quilômetros foram difíceis, ou você está correndo seus 10 e o final tá cansativo, provavelmente que tu está negligenciando na resistência aeróbica, ou seja, não está trabalhando em volume suficiente aquela corrida mais lenta, aquela corrida moderada, aquelas corridas que não são tão intensas. E aqui eu tenho que fazer um adendo. Caso você seja um corredor iniciante, é normal que você sinta esse cansaço maior no final dos longos. Afinal, a sua resistência aeróbica ela não vai estar tão bem desenvolvida, já que você é um corredor iniciante, se você começou há pouco tempo, é normal que você não tenha isso. Por isso que os primeiros longos costumam ser muito difíceis para quem está começando a correr. E se você está treinando para provas mais longas, pode ser que conforme for subindo o seu volume, você vai sentindo que no final está cansando. E por que isso acontece? Porque a sua resistência aeróbica não está bem desenvolvida. E aí, como que você trabalha a sua resistência aeróbica? Basicamente aumentando o seu volume de treinamento, aumentando os dias de treino que você faz na semana. E aí, essas duas formas que a gente tem basicamente. Mas se você não vai aumentar os seus dias que você está treinando na semana, uma maneira mais simples. Pode colocar um pouquinho a mais no aquecimento. Então, se você aquece com 1 km, começa a aquecer com 1,5 km. Já é um pouquinho mais de volume que você coloca. Ou pode colocar um desaquecimento no final, que aí vai colocar esse desaquecimento no final. E aí também vai somar um pouquinho mais de volume nessa intensidade mais baixa. Ou pode colocar uma bike, pode fazer mais uma corrida depois do teu treino de musculação. Enfim, é algumas formas que a gente tem de aumentar o volume. Mas se você está cansando rápido no final, significa que a sua mais rápido nos treinos longos, significa que a sua resistência aeróbica está em déficit. Um outro ponto, se você se sente rápido em treinos de intervalo de velocidade, mas se cansa depois de apenas alguns tiros. Então, basicamente, aqui a gente está falando de treino de tiro. Tu até consegue suportar a velocidade, mas tu cansa muito rápido. É 1, 2 tiros só e depois tu já está acabado. Tu fica arfando muito, fica muito ofegante. Isso significa que a sua resistência aeróbica ela não está legal. Tu consegue correr rápido, mas tu não consegue ter essa resistência, não consegue recuperar muito bem. E eu sempre falo para os meus alunos que treinam comigo que a primeira coisa que a gente nota quando a resistência aeróbica está muito boa, então quando eles começam a treinar, é a recuperação. Não é nem tanto que tu vai conseguir correr mais rápido, mas quando tu terminou a corrida, é ali, ó, 30 segundos, 1 minuto já tá bom, já consegue correr de novo. Quando tu consegue fazer isso, significa que a tua resistência aeróbica ela tá muito boa. Ou quando tu termina um treino, passou 2, 3 minutinhos, já tá legal, tá tranquilo, nem parece que correu, porque tua resistência aeróbica tá muito boa e tu consegue recuperar muito fácil. Então esse aqui é o outro ponto. Se tu sente um cansaço grande ao longo do dia, o cansaço principalmente aqui na parte cardiovascular, significa que tá faltando ainda treinos de resistência aeróbica para você. E o terceiro ponto aqui, o terceiro erro que você pode estar cometendo é que em treinos de limiar
Suas pernas parecem querer ir mais rápido do que seus pulmões podem suportar. O que quer dizer isso? Quer dizer que o treino limiar é aquele treino onde você mantém ali um ritmo confortavelmente difícil. Então é um ritmo que ele não exige tanto assim da sua respiração e nem exige tanto assim das suas pernas. Ele é confortavelmente difícil, como eu já expliquei. Só que aí, quando tu tá fazendo esse tipo de treino, que é ali, tá entre o ritmo de 10 km e o ritmo de meia maratona, tu sente que a perna ela vai boa. Nossa, Nestor, minha perna tá muito boa, minha perna tá forte, só que a minha respiração tá ruim. Eu não consigo, tô ficando ofegante. Isso acontece quando a sua resistência aeróbica não está muito boa. E um outro momento que você pode até comparar com isso é, por exemplo, quando você teve alguma doença respiratória, teve alguma gripe, teve algum resfriado, teve aquela doença que eu não posso falar o nome que aconteceu 4 anos atrás, senão meu vídeo é desmonetizado. Então, quando você está nessa situação também, que o seu sistema cardiovascular foi afetado por algum motivo, o que acontece? A tua perna parece que ela pode ir mais, só que a tua respiração não vai. Então é basicamente dessa forma que você vai se sentir nos treinos de limiar quando a sua resistência aeróbica não está tão boa. E para isso, como você vai fazer para corrigir isso? Dentro do seu processo de treinamento, até vou colocar aqui do lado, a gente vai fazer o seguinte, ó. Sempre que tu identificar vamos lá. Nossa, muito grande isso aqui, né? Vou botar mais pra cá. Como tu vai corrigir esses erros? Basicamente, é uma forma simples. Durante 3 semanas, vai dar um foco maior na sua dificuldade. Então, ó, se tu sentiu que tua resistência aeróbica ela tá falhando, você vai, durante as 3 próximas semanas, dar um foco maior nessa dificuldade. Se você está vendo que a sua resistência aeróbica, isso aconteceu alguma coisa, o que a gente vai fazer? Tu pode aumentar um pouquinho o teu desaquecimento nas próximas semanas, tu pode aumentar um dia de treino nas próximas semanas. Claro, se você tem um treinador, você conversa isso com ele, ele vai saber a melhor forma de te guiar. Inclusive, se você estiver procurando um treinador para melhorar na sua corrida, eu recomendo que você seja pró e participe da minha assessoria esportiva, a Pro Elite, onde a gente tem um método baseado em 3 pilares: performance, responsabilidade e organização, que a gente leva do ponto que você está agora até o seu próximo RP. Se tu quiser saber mais, é só clicar no primeiro link da descrição. Então, se tu notou que tem alguma dessas 3 coisas aqui, que isso tá te atrapalhando, você pega e vai nas próximas 3 dar mais ênfase a isso. Que aí você consegue corrigir um pouco mais o curso, você vê se está ainda com esses sintomas. Se caso não tiver com esses sintomas, aí você volta para o seu treinamento normal. Mas a gente nunca deixa de trabalhar as outras coisas. Aí a gente vem para o segundo ponto. Entendi a resistência aeróbica, que ela forma a base do nosso treinamento, né? A resistência aeróbica. Só que aí tem um outro ponto, que é a resistência neuromuscular. Que esse aqui muitos corredores deixam de lado, deixam de trabalhar. E o que é a resistência neuromuscular? Basicamente, a gente só consegue correr porque o nosso cérebro manda a gente correr, né? Óbvio, isso aí é óbvio. É o nosso cérebro que manda conscientemente um impulso nervoso lá para nossas pernas para a gente conseguir movimentar elas. Só que, quando a gente não trabalha a resistência neuromuscular, esse caminho até lá, da gente mandar essa capacidade de produzir força, que é neuromuscular, ou seja, do cérebro para o músculo, ela fica comprometida quando a gente não treina isso. E muitos corredores não treinam a capacidade neuromuscular, que é fazendo tiros de velocidade mais rápida, fazendo tiros em subida, trabalhando força na academia. Esses são os principais pontos de desenvolver a resistência neuromuscular. E é algo que o corredor muitas vezes não gosta de fazer. Então, é comum ter uma deficiência nisso. E aqui a gente vai ver os 3 principais erros que acontecem. O primeiro erro é se você se sente lento em seus treinos de velocidade. Esse aqui é o mais simples, né? Se tu sente que não consegue colocar velocidade nos teus treinos, que tem muita dificuldade em colocar velocidade, provavelmente tua resistência neuromuscular é ruim. Tua capacidade neuromuscular é ruim. E aí existem algumas formas de tu treinar isso. Inclusive tem um vídeo que eu já gravei só como você vai desenvolver cada uma dessas 3 áreas. Vou deixar ele aqui no card aqui em cima, mas como você já está aqui, eu já te expliquei. É através de strides, corridas coordenadas, acelerando no final dos seus treinos fortes, fazendo treino específico de tiro na subida, fazendo trabalho de fortalecimento na academia e fazendo também trabalhos de velocidade pura, assim, então acelerar mais rápido, fazer tiros mais fortes. Se tu está sentindo lento, provavelmente que falta esse trabalho neuromuscular, porque a gente tem uma quantidade de fibras que a gente usa durante a nossa corrida normal.
Quando a gente precisa acelerar, a gente recruta mais fibras musculares para conseguir usar elas para produzir o movimento. Só que se você não treina isso de forma frequente, o que acontece? Você vai perdendo a capacidade de recrutar mais fibras musculares e fica cada vez mais difícil de correr rápido. Por isso que uma das coisas mais importantes que nós fazemos como corredores é manter sempre um contato com a velocidade. Quem é meu aluno sabe que eu sempre dou estímulos de velocidade ao longo da semana. Um outro ponto que pode estar levando você a perder, na verdade não perder, né, mas estar com uma baixa resistência neuromuscular é se sentir fraco ao correr em subidas. Como a corrida a subida ela exige muito da sua força, da sua potência para que você use as suas fibras musculares para subir, isso pode estar acontecendo. Você pode estar negligenciando o treinamento neuromuscular. Por quê? Porque está faltando essa força para subir. E aí a gente faz treinando em subida, faz treino de força, todos aqueles treinos que eu já te expliquei. E aí o último erro que acontece aqui é que em corridas de limiar, o que são as corridas de limiar? Aquelas corridas que são confortavelmente difíceis, como eu expliquei anteriormente, a sua respiração está sob controle. Só que a perna parece que está pesada, parece que ela não vai. Então é esse o ponto aqui que a gente está falando, onde tua respiração tá boa, mas a perna ela não acompanha, e era para ela acompanhar, porque não é uma corrida tão difícil assim. Então, se você vê que tá sentindo alguma dessas coisas, não tá conseguindo colocar velocidade nos treinos, na corrida de limiar tá ficando difícil e tá se sentindo fraco ao correr em subidas, vem aqui e durante as próximas 3 semanas você vai dar um foco maior nessa dificuldade. Pode ser, se você tá dando aquela matada no fortalecimento, foi um diazinho só na semana, quando na verdade tinha aqui 2, provavelmente tem que colocar esses 2 treinos na semana. Ou, não estava fazendo o treino de velocidade, sabe aquele progressivo? O pessoal tem que aquecer, lembra? Aquece 10 minutinhos de corrida e depois faz 3 a 4 progressivos. Por que tem que fazer o progressivo? Porque vai te ajudar no treino? Sim, porque vai te ajudar no treino, mas também porque vai estimular a sua velocidade. Por isso que é sempre importante manter esse contato. Talvez você tenha pulado essa parte e isso vai acontecer. Ou, o seu treinador falou, vai lá, pega a subida no seu treinamento para estimular o corpo. Só que aí você vai e foge da subida. Porque não, Nestor, quando eu corro na subida, meu pace baixa. Mas aí o pace baixa na subida, só que tem que pensar que o treinamento é um jogo, é como se fosse um jogo de xadrez, onde cada peça contribui para o resultado final. Muitas vezes num jogo de xadrez a gente sacrifica o cavalo para depois pegar um cavalo e uma torre lá na frente do nosso adversário. E aqui é a mesma coisa, então pode ser que teu pace fique mais baixo na subida? Pode, só que aí tu vai estar desenvolvendo essa resistência neuromuscular aqui e melhorando os teus tempos, teu pace lá no futuro. E aí, antes de eu entrar na resistência específica, eu tenho que te explicar uma outra coisa que acontece. Vamos vir para cá, que é o seguinte, ó, o treinamento de corrida, ele acontece basicamente dessa forma aqui, ó. Não, mas vamos botar mais para baixo. Aí, aqui, beleza. Resistência aeróbica, vou botar aqui maior. Resistência aeróbica, resistência neuromuscular, tá certo. Vamos subir aqui um pouquinho mais, aí. E resistência específica. O que acontece? Basicamente, o treinamento ele funciona dessa forma, tá? Você tem a sua resistência aeróbica numa ponta e a sua resistência muscular na outra. E essas duas resistências aqui, elas se combinam para formar a sua resistência específica. E é claro que cada grupo de pessoas tem uma qualidade, às vezes, em um ponto ou no outro. Por exemplo, se a gente pegar uma pessoa que ela veio da musculação, ela já pratica musculação há muito tempo. Então, ela aí faz 2, 3 anos de musculação sempre de forma consistente. Provavelmente a resistência neuromuscular dela vai ser grande. Por quê? Porque ela tem esse trabalho de força. Só que ela não faz muito cardio, ela não faz esteira, ela não faz bike, e aí a resistência aeróbica dela é baixa. E o que acontece? Quando a gente vem para uma resistência específica, e essa resistência específica ela é específica para cada velocidade que você for treinar, muitas vezes essa pessoa ela é muito boa num 3 km.
Só que quando sobe do 3km, falta resistência aeróbica. E aí ela não consegue correr tão rápido comparado a esse mesmo 3 km. E muitas vezes acontece o contrário. Tem aquele corredor que ele corre há muito tempo já, há 4, 5 anos, tem uma resistência aeróbica muito boa, só que ele não faz nenhum trabalho de velocidade ou não faz fortalecimento. E aí, essa resistência neuromuscular dele é muito baixa. E aí, consequentemente, a resistência específica dele vai faltar uma coisa, porque tudo isso se encaixa. E aí, aquele corredor que perde para aquele corredor da academia que nunca correu nos 3km, só que nos 10 ele ganha com muita folga. Por quê? Porque ele tem uma resistência aeróbica muito boa e uma resistência neuromuscular ruim. E aí, muitas vezes, um corredor de 5 km, tá? Aí, digamos que ele vai correr essa mesma prova de 5 km com essas outras duas pessoas. E ele tem esse treinamento mais equilibrado, ele vai ganhar dos dois. Mesmo que o tempo dele nos 3 km não seja tão bom quanto o cara que fazia academia, nem que o tempo dele nos 10 km não seja tão bom quanto esse cara que tem uma resistência aeróbica muito grande. Então, só para você entender que tudo se complementa. É preciso resistência aeróbica e é preciso resistência neuromuscular para poder produzir uma boa resistência específica. Quanto mais grande for esse funil aqui, então, quanto mais capacidade aqui que você tem de chegar nas duas pontas, melhor. Porque aí, cada vez mais você vai conseguir produzir mais resistência específica. Porque melhor você vai ficando. E então, quais os principais erros da resistência específica? Aqui a gente tem um ponto, a resistência específica, como eu já falei, é a resistência específica para a prova que você está treinando. E a primeira coisa que a gente pode ver é que você tem muita dificuldade em manter o seu ritmo de corrida em treinos de resistência específicos. E esse treino de resistência pode ser um treino intervalado, onde tu faz muito bem tiro curto e tu corre muito bem aquela corrida leve, aquela rodagem. Só que aí quando tu vai colocar o treino específico de resistência, tu não consegue. Por quê? Porque falta aí mais tempo treinando essa resistência específica. Por exemplo, a resistência específica para os 10 km. Muitas vezes não consegue fazer aquele treino de 10 km. Tá faltando aquilo ali. Tu corre bem o 3, corre bem um 21, só que o 10 ali, quando vai colocar aquela resistência específica para o 10, não vai. Tu consegue correr por muito tempo, consegue correr rápido, mas o 10 não faz. Então, se estiver faltando essa resistência específica para a sua prova, lembra sempre, ó, você vai pegar, durante 3 semanas, vai dar um foco maior nessa dificuldade. Se está faltando essa resistência específica para a prova que você vai correr, você precisa treinar mais essa resistência específica. E a gente tem o segundo erro, que é, se você se cansa mais rápido do que deveria em treinos de resistência específicos. Então, tu pode ter dificuldade de manter o ritmo, ou tu pode manter o ritmo, mas manter o ritmo, assim, ó, com fazendo muita força. Por exemplo, digamos que você está treinando para uma meia maratona. E para treinar para essa meia maratona, você precisa conseguir correr os 10 km no ritmo de meia maratona tranquilo, né? Afinal, você vai correr 21, é metade da distância. Só que você não consegue fazer isso. Então, o que está faltando? Opa, se eu estou cansando muito rápido ou tenho que fazer muita força para correr 10 km no meu ritmo de meia maratona, significa que está faltando resistência específica. Ou se você não consegue correr 5 km no seu ritmo de 10, também significa que está faltando resistência específica. Você não está estimulando essa resistência da maneira correta. Então, isso é uma forma de você avaliar se, peraí, meu treino não tá legal. O que você faz? Você realinha a rota e aí pega e transforma isso em resistência específica, tá certo? Inclusive, ó, eu vou pedir para que você... Não vai falar? Era para estar falando assim. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal para me ajudar a chegar aí rumo aos 1000 inscritos, beleza? Então deixa o like e aí a gente tem mais 2 pontos aqui para nossa resistência específica, que é você não tem um desempenho tão bom quanto esperado em uma prova ou teste, e o último, você tem um desempenho ruim em uma corrida de preparação. O que quer dizer? Essas duas elas são correlacionadas, tá? Mas nesse processo de treinamento aqui, onde eu expliquei para você esses 2 pontos, o que acontece? A gente começa trabalhando na base, ou seja, quanto mais longe da nossa prova estiver, mais a gente vai trabalhando esses 2 pontos. Conforme se aproxima da prova, a gente vai deixando os treinos cada vez mais específicos. Só que aí é comum, nesse meio do processo aqui, a gente pegar e fazer uma prova de preparação. Então, se você corre um 10 km, digamos aqui, vamos botar aqui, ó, né? Uma boa prova de preparação para um 10 km é uma prova de 5 km, porque ela simula bem esse cansaço. 10 km, um 5 km. Uma prova de 21 km, uma meia maratona, é comum fazer um 10. Para uma prova de 42 km, é comum fazer um 21.
Para uma prova de 5, é comum fazer um 3 km ou um 7 km para simular. Então, cada prova ela tem algumas provas que a gente faz ou testes que a gente vai fazendo para identificar se a nossa resistência específica está boa. Só que quando não tem um desempenho tão bom assim, digamos que você foi fazer uma prova de 10 preparando para sua meia maratona. Só que nos últimos 2 km da sua prova de 10, você sentiu que cansou demais, que faltou aquela energia, que faltou aquele extra. O que acontece? Provavelmente está faltando resistência específica porque você não conseguiu manter aquele mesmo ritmo. Ou você corre uma prova de 10 pensando no 21 e não saiu nem no ritmo que era para ser na meia maratona. Opa, peraí. Se não saiu nem no ritmo que eu estou pensando em fazer a minha meia maratona, tá faltando bastante treino específico. Então eu preciso focar mais nesses meus treinos específicos, onde nas próximas 3 semanas, como eu já te falei, mas eu sempre estou relembrando você dá esse foco, depois vê, opa, as coisas estão tudo ajustadas, não estou sentindo nenhum desses erros aqui, então beleza, tu volta para o teu processo normal de treinamento. E aí tem um desempenho ruim numa corrida de preparação também, que foi esse caso que eu citei, ou num teste ali que for fazer, digamos, você tinha que fazer um 10 km ritmado no ritmo da meia maratona, e não saiu. Putz, tem algo errado. Será porque sair forte? Tem alguma questão que é extra treino? Por exemplo, tá dormindo mal, tá se alimentando mal, foi o mental que pegou. Mas, tirando esses fatores, você deveria ser capaz de fazer isso. Então, basicamente aqui eu quero te ensinar a perceber formas de que seu treino pode estar num caminho não tão bom que não vai te levar aos resultados finais. Então aqui tu pode pegar, tirar print aqui e pode revisitar esse conteúdo para ver quais são os seus principais erros, beleza? Sempre te lembrando, o que baixa a pace é o treino e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!